Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciando mais um encontro e hoje nós vamos trabalhar Karl Marx, vamos introduzir o pensamento de Karl Marx. No dia 14 de março de 1883, Karl Marx morreu e foi sepultado num cemitério de Londres. Engels, seu amigo, no último adeus, disse o seguinte discurso: como Darwin descobriu a lei da evolução da natureza inorgânica, assim Marx descobriu a lei da evolução da natureza orgânica. O simples fato, até agora, oculto sob frondosas exuberâncias ideológicas, de que os homens devem comer, beber, morar e vestir-se antes de se ocuparem de política, de ciência, de arte, de religião, etc. O fato de que a produção das coisas mais necessárias à vida precede qualquer grau do desenvolvimento econômico de um povo e de uma obra, constituem o fundamento sobre o qual se desenvolveram as instituições públicas, a jurisprudência, a arte e as próprias ideias religiosas dos homens. Por isso, todas essas ideias e instituições devem ser explicadas por aquele fundamento e não inversamente, como se fez até agora. Bom, então estamos aqui com um divisor de águas, né? Esse amigo de Karl Marx, Friedrich Engels, que escreveu algumas obras com ele, entre as quais O Capital, que é uma das maiores obras de economia e crítica ao capitalismo, ao liberalismo econômico. Também o Manifesto do Partido Comunista, que vocês leram, fizeram uma resenha, né? A Sagrada Família e a Ideologia Alemã. Então, Engels compara Karl Marx a Darwin. Darwin, ele descobre a lei da evolução da natureza inorgânica e Karl Marx descobre as leis da evolução orgânica. É interessante iniciarmos com essa questão, né? Esse dualismo, então, ou duas bases teóricas que sustentam a sociedade. Por um lado, existe uma base teórica que prefere, né, apontar a produção das coisas mais necessárias à vida como a base de toda a teoria econômica. Então, pensar nas coisas mais necessárias à vida, a produção daquilo que é necessário à vida. E aí fica a pergunta para vocês: o que é mais necessário à vida? Há uma outra base teórica, que é aquela do desenvolvimento econômico e do sistema econômico que se impõe sobre a sociedade, ou que está aí na sociedade. E esse sistema econômico, ele vem com uma série de demandas, né, de imposições, de uma prática de vida que talvez nos leve à questão do consumo, a questão do luxo, ou aquilo que o Karl Marx vai chamar de fetiche. Acabamos dando valor a coisas que são menos necessárias à vida, e essas coisas elas se materializam na questão econômica pelo seu valor. Bom, então, junto com Darwin e Marx, nós temos também um nome muito importante desse século XIX, que é Freud, sem dúvida. Então, esses são os três grandes revolucionários da ciência. Darwin para a biologia, para as ciências naturais, Karl Marx para a política e economia, sociologia, filosofia, e Freud na pesquisa sobre a psique, sobre a psicologia.
gente poderia colocar também aqui o Nietzsche, né? Mas eu vou deixar ele fora dessa tríade por enquanto. Vamos manter os três. Então, Karl Marx, pessoal, ele nasce de uma família judia convertida ao protestantismo, isso em 1818. Então, depois da Revolução Francesa, né, e aquele contexto lá que vocês estudaram, né, que acabou trazendo o Império, Napoleão Bonaparte, etc. Ele nasce na Alemanha, numa pequena cidade chamada Trier. Bom, ele era um judeu convertido ao protestantismo, né? O seu pai se converteu ao protestantismo e o obrigou a estudar em escolas protestantes. Então ele teve muito pouco acesso ao mundo do Talmud, ao mundo rabínico, ao mundo da sinagoga dos judeus. Inclusive, ele tem um folhetim que escreve contra os judeus. Eu não quero falar desse tema aqui nesse momento, mas há acusações que me parecem indevidas, acusando de ser um judeu antissemita. Não é bem isso. Na verdade, nesse folhetim contra os judeus, ele questiona uma classe de judeus da Alemanha, da Europa, por assim dizer, que estavam muito preocupados com o dinheiro, com a sua própria elite, e que não estavam olhando para os judeus pobres. Esse momento aqui, para os judeus, século XIX, na Europa, é um momento que se chama de Haskalah, no hebraico. Haskalah, que significa iluminação, tá? Então, a descoberta do iluminismo pelos judeus. Então, os judeus, na Revolução Francesa, vocês talvez tenham visto, quem trabalhou esse tema, vai encontrar que alguns judeus fizeram parte da Revolução Francesa e que buscavam pelos seus direitos. Mas a forma mais adequada para isso seria se fazer europeu. Então, muitos acabaram se batizando. Algumas famílias guardaram tradições judaicas, participando de igrejas católicas ou protestantes. Muitos realmente perderam a sua fé. No caso, a família de Karl Marx. E Karl Marx, pessoal, para a gente poder começar a falar sobre ele, é interessante falar de um percurso que ele faz, geográfico, né, e espiritual, tá? No sentido de formação humana, né? Ele faz os primeiros estudos de filosofia, de direito, na Universidade de Berlim. Na época, uma grande universidade, com muitos recursos, bons professores. E lá ele estuda os idealistas, entre eles estuda Hegel. A gente vai ver Hegel no terceiro período de filosofia e filosofia moderna, talvez comigo mesmo. E Hegel é uma grande cabeça, né? Para alguns, ele é o fim da filosofia moderna. Há uma disputa entre o Kant, o Hegel e o próprio Karl Marx, como divisor de águas entre a filosofia moderna e contemporânea. Bom, nas nossas ementas da faculdade, nós trabalhamos Karl Marx ainda como filosofia moderna, junto com Kant, claro, e com Hegel. Mas voltando a Hegel. Hegel, ele é chamado um dos idealistas. O idealismo alemão é uma corrente de pensamento que trouxe uma força para a filosofia a respeito da transcendência. Entre eles nós temos Fichte, nós temos Schelling, nós temos Schiller e o grande Hegel. E Hegel, dentro do idealismo, ele traz uma série de teorias, né? O conjunto de teorias dele é imenso e muito difícil de se estudar, aliás, mas ele traz uma teoria sobre o espírito absoluto. É o ideal, né, de um espírito absoluto, uma mente governante que se confunde com a própria história, que pode ser a própria história e que movimenta as coisas. Então, o movimento
que propicia, né, a criação, o desaparecimento, a aniquilação das coisas. Então, primeiro ponto, Karl Marx ele estuda o melhor da filosofia daquele momento. Ele conhece a filosofia empirista, racionalista, conhece Kant, conhece os idealistas e se torna um amante de Hegel. Amante no sentido intelectual, claro. Justamente por causa dessas teorias de movimento do espírito absoluto. Daqui a pouco eu volto nisso. Ao se formar no ano de 1841, Karl Marx decide trabalhar como jornalista. Então ele começa a escrever folhetins, e nesses folhetins ele é muito crítico, muito áspero e coloca em xeque a aristocracia alemã daquele momento. E coloca em xeque a igreja. Porque a igreja, em muitas regiões e em muitos períodos da história, ela fez acordos com o governo local e aí fazia vistas grossas diante de algumas situações. E Karl Marx ele escreve críticas, ele questiona, coloca em xeque a sociedade da sua época. Nesse sentido, contra teorias absolutistas e contra a igreja, ele vai sofrer interrogatórios, ameaças de prisão, e há também alguns historiadores que falam que ele teria supostamente sido torturado. Mas não há nada de concreto histórico que comprove esse fato. Por isso ele sai de Berlim, ele sai da Alemanha, trazendo todo aquele pensamento, aquela base idealista, aquele conhecimento da filosofia alemã, a grande filosofia moderna, e vai a Paris. Em Paris ele tem contato com o berço da política, da Revolução Francesa, dos questionamentos pós-Revolução Francesa. Nós teremos aí impérios, né? Depois de Napoleão Bonaparte, a volta da monarquia e discussões sobre república. Bom, uma bagunça total. E é o território dos iluministas franceses, né? Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Então é uma região muito rica, e muito rica no sentido cultural, político, né? E muito crítica. Até hoje a França é assim. As pessoas têm formação de direito, formação de política no ensino fundamental e sabem discutir sobre esses temas, conhecem esses temas. Lá também ele vai se envolver com questões críticas, né, e certas perseguições, sobretudo porque, indo a Bruxelas, ele conhece o Friedrich Engels, que escreve, vocês lembram, o Manifesto do Partido Comunista com ele. E com Engels, então, e o Manifesto do Partido Comunista, há toda uma iniciação, né, revolucionária de discursos que contradiziam a questão política, né, o absolutismo, os impérios, a monarquia. Bom, depois de certo tempo ele vai ter que se mudar também e vai acabar indo para Londres, para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele conhece o que é o liberalismo econômico, né, naquele período. Ele tem contato com os trabalhadores, os operários, e ele fica muito comovido com a situação daquelas pessoas que viviam ao redor das indústrias. Lembrando que aqui nós já passamos a primeira Revolução Industrial, nós estamos na segunda, já caminhando para a terceira Revolução. Olha o que ele escreve no livro Capital. Ao chegar em Londres, então, ele escreve a sua impressão. Às 2, às 3, às 4 horas da manhã,
Crianças de 9 ou 10 anos são arrancadas de seus leitos imundos e obrigadas a trabalhar até as 10, 11, 12 horas da noite, por um salário de pura subsistência. Os seus membros se descarnam e a sua figura se contrai. Os traços do seu rosto se embotam e a sua humanidade se enrijece completamente num torpor de pedra que causa horror a quem os vê. A partir dessa comoção, a partir da miséria que ele encontra em Londres, ele decide estudar o liberalismo econômico. Liberalismo esse que propiciou todo o desenvolvimento econômico da Revolução Industrial e aquilo que Karl Marx vai chamar de capitalismo. Lá em Londres, ele também realiza o primeiro encontro internacional de intelectuais chamada Internacional. Então, em Londres, em 1864, então alguns anos antes da morte dele, né, que foi em 83, ele realiza um encontro de intelectuais. Nesse encontro estavam italianos, espanhóis, franceses, alemães, poloneses, russos, certo? E eles decidem divulgar o Manifesto do Partido Comunista, né, os ideais de uma releitura de sistema econômico que fosse para eles mais justo, para eles mais condizente às necessidades da produção das coisas mais necessárias à vida, e que não fosse um sistema econômico que visasse apenas a sustentação, né, ou a continuidade do capital nas mãos de alguns poucos. Bom, então esse aqui é o percurso que ele faz. Berlim, filosofia alemã, e aí o idealismo alemão, o hegelianismo, e aí ele vai para a França, política, né, ele entende de direito, de leis, jurisprudência, e aí ele vai para Londres, onde ele vai estudar lá no berço do capitalismo, o liberalismo econômico. Primeira coisa, então, olhando esse percurso geográfico, né, esse itinerário que ele faz na Europa, há também uma série de influências que ele recebe. Então eu queria citar aqui algumas. A primeira delas é da esquerda hegeliana. Eu tenho aqui alguns nomes. O Engels pode ser um deles, tá? Temos o Max Stirner e Bruno Bauer, que foram discípulos e criticaram Hegel. E o mais importante deles, sem dúvida, que é o Ludwig Feuerbach. Feuerbach, guarda esse nome. Inclusive tem uma obra própria dele chamada Tese sobre Feuerbach, 1845. Bom, o que o Feuerbach e esses Stirner, Bauer representam? E o Engels, claro, mais tarde, no relacionamento de amizade que eles tiveram, né, duradouro. Eles representam a esquerda hegeliana. Sim, naquela época, então depois da Revolução Francesa, girondinos, jacobinos, o termo direita e esquerda já era usual. E esses discípulos de Hegel acreditavam que a ortodoxia hegeliana, de se falar de espírito absoluto, quase como uma divindade, o ser da história, seria uma forma de justificar certas situações em relação às ideias humanas. E essas situações, elas se representam para Karl Marx e para Feuerbach em instituições. E o Feuerbach, ele apresenta Deus e a Igreja, sobretudo, como a grande instituição que teria sido criada pelo homem. Uma das frases que Karl Marx reescreve,
e que vem de Feuerbach. Não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que criou Deus, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, essa esquerda hegeliana, ela pregava uma crítica a essa hipostatização, tipo encarnação de necessidades que as pessoas tinham, né? Reais necessidades, e um discurso que o Karl Marx vai chamar de ideologia. Hegel chama de alienação. Feuerbach também. O que é a alienação? Então vamos começar ali já. Né? Vocês pegando o texto lá, um toque de clássicos, vocês vão encontrar tintim por tintim, como diz o pessoal, né? Então, alienação é quando eu me torno estranho a mim mesmo. Eu perco a minha própria consciência. Eu começo a agir, trabalhar, comprar, reproduzir valores, tradições que não me pertencem, não são meus, não são autênticos. Aí eu me torno um alien a mim mesmo, um extraterrestre, um estranho a mim mesmo. Eu perco a definição de quem eu sou. Isso é alienação. Para Feuerbach, alienação é alienação religiosa. Então, em vez de o homem se preocupar com a sua vida terrestre, material, ele está preocupado com os céus, com o mundo que virá, o céu, né, o paraíso ou as profundezas do inferno. E aí o homem cria um Deus, né, isso na concepção de Feuerbach, que também vai influenciar Freud, diretamente vai influenciar Freud. O homem cria um Deus como se fosse um super pai, um super-herói, que ora premia, ora ele vai punir. E é nesse super pai, então, que eu deposito todas as minhas crenças, todas as minhas expectativas, esperando que ele realize algo por mim. Essa alienação religiosa em Feuerbach, que Karl Marx vai receber como influência. Eu falava que alienação é um termo também de Hegel, então vamos para Hegel. Né? Eu falava agora há pouco da filosofia alemã. Então o primeiro ponto de influência, né? Nós temos aí o Feuerbach ou a esquerda hegeliana. A segunda influência é a alienação e o método dialético, né, de Hegel. Esse método, como eu falava para vocês, ele era idealista, era transcendental. Então existia um ser, segundo Hegel, e esse ser movimentava a história. Movimentava de modo dialético, ou seja, em situações de conflito. E Hegel dá um nome para essas situações, né? A gente conhece como tese, antítese, síntese. 3 movimentos. Tese, antítese, síntese. Hegel chamava a tese de alienação. Justamente o que acabamos de falar sobre Feuerbach. Não no sentido religioso, mas alienação da consciência do espírito do sujeito. Tese, alienação. Eu não tenho consciência do que eu estou fazendo, do que eu sou, do meu futuro, etc. Antítese seria o dilaceramento ou desalento, a frustração. A antítese é o confronto com a tese. Então, na tese, eu tenho uma ideia de mim mesmo, eu tenho uma percepção de mim, eu acho que eu estou correto no que eu faço, no que eu falo, e de repente eu me frustro, há um dilaceramento, eu me rasgo dessa realidade que eu vivia, porque eu percebo que estava errado. Tomo consciência do erro. Bom, aí tá lá, ó, direita e esquerda, né? Lados opostos? Não. Hegel traz uma solução. Se você fica só na tese, você está preso à alienação. Se você fica preso à antítese, está preso ao dilaceramento, ao desalento, à perda de esperança. Então é preciso que agora tenha um terceiro movimento. E esse movimento é o retorno a si mesmo.
que seria a síntese. Hegel apresenta isso de modo cíclico. Então, a tese é a base, a antítese seria o confronto com a tese, e aí o movimento de superação, que seria a síntese. Então, tese, ponto de partida, antítese, tá aí girando que nem uma barata tonta, não sabe para onde vai, até que é um retorno a si mesmo, o olhar para a tese, e a antítese se transforma em síntese. E o problema não acabou. Uma vez que a síntese acontece, se produz, a síntese se torna tese. E aí novamente teremos o movimento antítese, de confrontação, confrontamento, né? De discussão, de debate, dialética, dial, dois, né? Oposição. Opa, deixa eu olhar de novo para o passado, olhar para mim mesmo, retorno a si mesmo, nova síntese. Ah, agora acabou, não temos mais problemas. Tá tudo resolvido, tá ok? Não. Síntese vira tese. Antítese, olha para si mesmo, síntese. E esse é o movimento da história. É uma espiral que está em constante de evolução, crescimento. Mas para Hegel, isso se dá dentro da lógica da consciência do espírito absoluto, que é o motor da história, que é o movimento da história. Hegel não usa a palavra Deus, mas talvez para entendermos a gente poderia usar um Deus entre aspas, o ser entre aspas da história. É a consciência histórica. Eu vou falar para vocês uma coisa, está aqui registrado, que talvez assuste um pouco. Mas eu tive uma aula lá em Israel, no departamento de Mahashev de Israel, que é o departamento de filosofia judaica, e o professor de filosofia judaica ele falava sobre o nazismo e a Shoah, né? Que é o Holocausto. Então, pelo menos 6 milhões de judeus morreram. Há estudos que falam de 9 milhões, tá? Porque muitas vilas não tinham nem registros, não tinha certidão de nada, né? RG, CPF, né? Cancelado. Bom, e esse pessoal, então, que sofreu o que sofreu o nazismo, como que você consideraria essa situação? Como que você olharia para os judeus? Bom, eu, como cristão brasileiro, etc., no mínimo com pena, né? Eu não consigo fazer piada sobre isso. Por causa da injustiça, né? Eles foram vítimas de ideologia. A gente vai falar essa palavra depois, né? Da ideologia nazista. E aí, pensa, uma sala com 80 alunos, um anfiteatro. E o professor diz que foi bom para a história, que os judeus sofreram o que sofreram. Acredite nisso. O professor falou isso. Eu fiquei, assim, assustado, né? Espantado. E ele deu uma explicação. Ele falou que durante toda a história, em muitos momentos, né, houve tese. Então, os judeus estavam nos guetos, na Alemanha, na França, na Itália, na Ucrânia, sei lá, na Rússia. E aí veio a antítese, a perseguição. Só que voltava a mesma. Depois da perseguição, os judeus continuavam sendo o que eram e os perseguidores o que eram. Isso em vários momentos e etapas da história. Quando acontece o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né, com todo o respeito, esse professor falava. Até aliás, ele ainda é o chefe, né, do departamento de filosofia judaica na Israel. E ele falava o seguinte: naquele momento de desespero, de morte, de Auschwitz, campo de concentração, os judeus não voltaram à tese. Eles sofreram a antítese e viram a sua capacidade e pediram ao mundo o Estado de Israel. O Estado de Israel, a partir de 48, né, 49 a independência,
com suas guerras e toda a história polêmica que até hoje existe, é a segurança desse povo, que não tinha uma terra desde a época dos romanos, nos 70, né? Foram expulsos de Jerusalém, depois nas revoltas posteriores, né, no começo do século II, mas desde então eles não podiam mais pisar em Jerusalém. Então veja, como é difícil em tentar entender isso, mas a partir da ótica hegeliana é até possível. Né? Então um judeu que é a tese, o oprimido, sempre a vítima, o oprimido, vítima, oprimido. De repente, antítese, né? Uma situação de perigo, e eles morrem, e eles vão presos, e são expulsos do país, vão para outro país, e tem que fugir. E de repente eles dizem, opa, retorno a si mesmo, vamos subir. E aí vem o Estado de Israel, e está aí o Estado de Israel. Então, recordando, primeiro ponto, então, esquerda hegeliana, Feuerbach, alienação. Segunda influência, o próprio Hegel. Terceira influência é essa amizade que ele teve com o Engels, porque o Engels ele era da esquerda hegeliana, né? Mas o Engels ele tinha um pé na economia. Não é à toa que no Capital, o livro Capital, que tem 3 volumes, o primeiro volume foi escrito enquanto Marx estava ainda vivo. Depois o Engels vai terminar o segundo e o terceiro volume, será uma obra póstuma dedicada a Karl Marx, o livro O Capital. Engels ele era conhecedor de economia. E Engels ele tinha também, a partir de Bruxelas e Paris, esse movimento franco, né, francês, ele tinha um pé na política. Então ele vai influenciar muito Karl Marx a sair do idealismo hegeliano e a fundar com ele uma dialética materialista. Não mais idealista, como Hegel falava, mas materialista. Voltada estritamente à questão da natureza, sociedade enquanto aquilo que se vê, aquilo que está aí, não é? Aquilo que é presente, que é material. Aquilo que é produção histórica material. Material, não religiosa ou coisa assim. E é o Engels que vai fazer com que o Karl Marx estude lá, né, na Inglaterra, né, o Adam Smith, o próprio Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, que escreveu A Riqueza das Nações em 1776. Então, quase um século antes, Adam Smith ele fundava, junto com Ricardo Malthus, né, e outros economistas, eles fundavam, teoricamente, o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É um conjunto de teses econômicas, de leis econômicas, que propõe a liberdade ao cidadão. Então, o princípio é a liberdade de ação dos indivíduos na sociedade, do ponto de vista econômico. Menos intervenção do Estado. Né? Mas, para Adam Smith, essas leis que ele criou e que os outros liberais criaram, esses economistas liberais criaram, seriam leis universais. Prestem atenção. Leis que seriam aplicadas a qualquer sociedade, em qualquer época, qualquer tempo. Então, para Adam Smith, Ricardo e outros, né? Stuart Mill também, essas leis da economia, essa lei que hoje, por exemplo, se fala no Brasil, né, de liberalismo econômico, ela é aplicada em qualquer lugar. Ela pode ser aplicada no Japão, no Brasil em qualquer lugar, pode ser em São Paulo, pode ser no Mato Queimado aqui, depois de Itaiococa, né? São leis que vão servir e que vão dar certo, porque são leis gerais, universais. E ao entender essas leis do liberalismo, ao estudar profundamente o liberalismo, Karl Marx não sustenta mais essa tese e critica, dizendo que essas leis não são gerais.
não podem ser aplicadas a todo lugar e a qualquer época. Por quê? Porque cada situação é diferente da outra. Cada época é produto da sua própria história e das relações interpessoais. E essas relações interpessoais são relações de classes. Presta atenção nisso. A gente ouve um sujeito por aí falando, né? Por que aquele menino lá, negro, pobre, né? Ele nasceu na favela, não pode ter cotas, não pode ter isso, tal. Gente, olha a situação histórica. Ele é um produto histórico dentro de um contexto social e que vai ter muitos obstáculos, justamente porque às vezes não tem pai, o pai é desconhecido, só tem a mãe tem 8 filhos, ele é o primeiro. O que ele vai ter que fazer para aquela família? Né? Ele vai estudar, se ele não for vagabundo, ele vai estudar, vai passar no Enem, vai ganhar bolsa, vai... Não vai. Ou seja, essas leis gerais que, se você estudar, você vence na vida. Mas se você trabalhar, você vai ficar rico. Tá vendo? São leis gerais, princípios gerais. Porque se o Estado não intervir, a economia vai melhorar. Ela vai se auto-equilibrar. São leis de Adam Smith, na Riqueza das Nações. Inclusive, uma das leis gerais lá de Adam Smith, na Riqueza das Nações, é que o Estado não deve intervir e que é bom, do ponto de vista de equilíbrio social, olha, equilíbrio social, o equilíbrio econômico, equilíbrio social, que tenha sempre uma classe desempregada, para que possa equilibrar os salários. Isso está lá no livro da Riqueza das Nações. Eu tenho um resumo, eu vou colocar para vocês no Google Classroom. Quem quiser dar uma olhada, eu tenho um resumo dessa obra. Então, isso é equilíbrio social e equilíbrio econômico. Equilíbrio econômico para quê? Para manter a classe que emprega, provocando dependência da classe empregada, né? Me parece. Bom, vamos para frente. Então, primeiro, nós falamos da esquerda hegeliana, Feuerbach, alienação. Depois nós falamos do Hegel, né, sobre a dialética, tese, antítese e síntese. Depois falamos do Engels, né? Depois falamos do Adam Smith. Tem um outro economista americano chamado Morgan, tá? Que tocou muito o Karl Marx quando publicou o seguinte, que é possível, conhecendo a situação de uma sociedade, saber o que ela foi no passado e o que ela será no futuro. Olha, interessante, né? Quando a gente falava sobre Durkheim, né? Então, qual seria o objetivo da sociologia, né? A função de conhecer a sociedade, né? Para quê? Para que a gente possa ter certas previsões para o futuro. Né? Isso é muito positivista, está presente lá no pensamento do Augusto Comte, lembra? Conhecer para prever, né? Então, é uma função da ciência. E a sociologia, nesse ponto, ela serve para a sociedade nesse sentido. Então, ela aponta dados, e esses dados vão provocar conhecimento, fazer com que as pessoas tomem consciência e possam agir de uma forma diferente, respeitando a sua liberdade, o seu modo de ser. E Karl Marx percebe então que ele tem uma vocação, vamos falar assim, né? No sentido científico de ser. Ele tem um chamado, aquilo que ele vivia lá como jornalista, criticando a sociedade, aquilo que ele viveu sendo perseguido, né? Pela polícia, etc., fugindo, aquilo que ele viveu lá em meio, ou no meio político francês, né? E depois na internacional, com pessoas que pensavam como ele, criticavam o Estado absolutista, criticava a monarquia, criticava a igreja. Então, o que ele encontra nisso aí? Ele encontra uma inspiração de vida. Aquilo que o Morgan, o economista, fala. Estudando o passado da sociedade, é possível prever o futuro dessa sociedade. E aí tem esse toque, essa comoção em relação à Inglaterra. E ele viu que a Inglaterra é um caos naquele momento, do ponto de vista urbano,
organização social e diferenças, né, desigualdade social. E outro caso, né, de influência muito importante para Karl Marx é o Darwin, né? Aqui nós não temos Freud, que vai ser posterior, mas o Darwin ele faz uma revolução do ponto de vista científico, né? E ele fala de evolução social, né? Isso vai influenciar muito o pensamento do Herbert Spencer sobre evolucionismo sociológico. E o Karl Marx ele percebe que se há uma evolução no mundo da natureza, há uma evolução também no mundo das sociedades. Então ele quer perceber como que acontece a evolução. E aquilo que pode parecer evolução pode ser de fato degradação da toda a sociedade, né? Porque é uma pequena parcela que usufrui e a grande parcela que mantém uma classe abastada. E para Karl Marx, essa classe é aquela que tem o capital, aquela que tem o dinheiro para investir, né? E que ela é detentora, então, dos modos de produção, ou dos meios de produção. Quem tem meios de produção, consequentemente, terá uma vida mais avantajada em relação a outros. Então, são essas influências que marcam muito Karl Marx, e eu queria que colocasse no ponto de vista subjetivo, né, pessoal, a questão da miséria, esse espírito de disputa e de questionamento, né, crítico, próprio de um jornalista daquele tempo, que clama liberdade de expressão e que clama por direitos. A questão da igreja, né, aí conivente com os poderes vigentes da época, né, com, sei lá, de czares na Rússia até anglicanos na Inglaterra, né, pastores, que lá no padres, pastores ortodoxos e tudo mais, né, que no domingo, na celebração, incentivavam o povo a trabalhar, né? De lá que vem essa expressão, Deus ajuda quem cedo madruga. Bom, eu vou parar por aqui, para não ficar muito longo. Eu queria que vocês pegassem o texto Um Toque de Clássicos e dessem uma olhada. Eu vou deixar um vídeo também, que é uma sequência daquele do Durkheim, que vocês assistiram, que fala sobre Karl Marx. Tá? Assistam, porque ali você vai ter uma visão geral. É muito importante esse vídeo. Então leiam Um Toque de Clássicos, vão acompanhando, tá? Leiam Introdução sobre Karl Marx, leiam lá sobre o materialismo histórico, leiam Estrutura e Superestrutura e Alienação, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, na terça-feira. Tá bom? Já vão montando os esquemas de vocês, né, os mapas conceituais, e fiquem bem, tenham um bom final de semana. Bom descanso, bom trabalho, bons estudos. Tchau, tchau.